Shalom, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje. Quero ler contigo 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Excelente pergunta João deixa para nós. Aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é importantíssima. Sem fé a gente não agrada a Deus. Sem fé a gente não avança. Sem fé, querido, a nossa vida espiritual morre. O justo, ele vive pela fé. Você já me ouviu falar isso diversas vezes e vou continuar falando. É de suma importância que nós cuidemos muito bem da nossa fé. Se nós não cuidarmos da nossa fé, nós podemos ser atacados na fé e assim sucumbimos na nossa vida espiritual. É de suma importância nós mantermos a nossa confiança em Deus. Isso tem que ser alimentado. Isso tem que ser alimentado dia a dia, todos os dias, com a palavra de Deus, com a nossa intimidade com o Senhor, com a nossa busca diária, para estarmos cada vez mais fortalecidos na fé. Porque temos muitos embates, enfrentamos muitos combates, passamos por muitas lutas, e isto gera desgaste na nossa vida espiritual. Por isso a nossa fé precisa ser alimentada. A nossa fé é um instrumento de Deus para fazer proezas através da nossa vida. Você se lembra de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 21, quando ele passava com seus discípulos, a Bíblia diz que ele teve fome e ele procurou na figueira uma fruta, um fruto da figueira. E não encontrando figos, diz que na mesma hora ele amaldiçoou aquela figueira e disse assim, que ninguém mais coma fruto de ti. E a Bíblia diz lá em Mateus que na mesma hora a árvore secou. Seus discípulos ficaram surpresos com aquilo e disseram, mestre, a figueira secou. E o que Jesus disse para eles? Jesus falou para eles, se vocês tiverem fé, se vocês falarem e não duvidarem, vocês vão fazer coisas até maiores. Vocês vão falar para aquele monte ali, ó, sai dali, vai para lá, e o monte vai sair dali e vai para lá. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. E aí Jesus diz no verso 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Presta atenção nisso. A nossa oração, evidentemente, ela tem que estar associada à nossa fé. Ele disse, tudo aquilo que vocês pedirem em oração, vocês vão receber? Não, ele diz, e tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês vão receber. Se nós crermos, nós receberemos. Por isso é de suma importância a nossa fé. Temos que cuidar muito bem da nossa fé. Você tem cuidado da sua fé? Como é que você tem cuidado da sua vida espiritual? Quais são os cuidados? O que você tem feito para se alimentar, para se fortalecer espiritualmente, fortalecer a tua fé? Por quê? Porque recebemos todos os dias a oposição do adversário, e a oposição do adversário vem em qual direção? Em nos atacar na fé, para que nós possamos perder todo o nosso ânimo, a nossa força, o nosso vigor, a nossa confiança, e assim, gente, a gente vai ladeira abaixo. Eu separei para essa breve meditação aqui 3 pontos que são muito importantes nesta caminhada que temos de fé com Cristo Jesus. Em primeiro lugar, querido, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é exatamente ali que tudo começa. Se nós deixarmos os nossos pensamentos se tornarem pessimistas, negativos,
a nossa fé vai sucumbir. É de suma importância que nós linkemos os nossos pensamentos com as coisas de Deus. Porque do lado de fora, gente, em tudo quanto é lugar, para onde a gente olha, sempre vai haver alguma coisa, alguma seta do diabo no sentido de tirar o nosso estímulo, de tirar a nossa confiança, de tirar a nossa vontade. Portanto, nós precisamos linkar nas coisas de Deus. E o que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versos 1 e 2? Ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando os nossos pensamentos, eles são conduzidos, eles são induzidos pelas coisas aqui da terra, querido, a nossa fé vai se fragilizar. Paulo deixa isso muito claro aqui, ele diz assim, gente, pense nas coisas lá do alto, lá onde Cristo vive, à destra de Deus Pai. Quando nós começamos a pensar a partir da Bíblia, nos alimentar com as Escrituras e sermos transportados a esse tipo de pensamento, nós estaremos cuidando dos nossos pensamentos para que eles não sejam atacados com as coisas aqui desta terra. A vida por si só já é cansativa. Os desafios que nós enfrentamos todos os dias não são pequenos, não são poucos. Se nós não tivermos em quem depositar os nossos pensamentos ficarão à mercê daquilo que a gente está vendo. E aquilo que a gente está vendo, querido, isso enfraquece a nossa vida, enfraquece a nossa relação com Deus. Por isso Paulo diz, é necessário nós termos uma boa gestão dos nossos pensamentos. O que é que tem ocupado a tua cabeça? O que é que tem entrado para dentro do teu coração? A quem você tem entregado os teus pensamentos? A tua mente está se abrindo para quê? Para quem? O que é que você tem assimilado e tem trazido para dentro de você? Quando nós não temos esse link, quando nós não estamos ligados às coisas lá do alto, por isso ele diz, pensem nas coisas lá do alto. Pense no domínio eterno, pense na eternidade, pense na vitória de Cristo Jesus, pense nessas coisas que trazem ânimo, que trazem vigor. Pense que Jesus reina e domina para todo sempre. Porque muitas vezes, dentro daquilo que estamos vendo nesta vida, a impressão que nos passa é que Jesus perdeu o controle, e ele não perdeu o controle. Ele reina e domina para todo sempre. Mas se nós tivermos a nossa atenção voltada para tudo aquilo que tem acontecido, nós enfraqueceremos. Por isso Paulo disse, gente, cuide bem dos pensamentos de vocês. Olha, gente, pense nas coisas lá do alto. Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus Pai. Portanto, está com os teus pensamentos sintonizados com as coisas de Deus é fundamental para que a gente possa avançar. É fundamental para que a gente possa permanecer em Cristo, com Cristo, vivendo para Ele, fazendo a sua vontade. Caso contrário, queridos, nós seremos absorvidos por tudo aquilo que estamos vendo. E aquilo que estamos vendo nem sempre são coisas que cooperam com a nossa fé. Então coopere com a tua fé. Coopere com a tua fé. Cuide da tua fé. Como que eu posso cuidar? Pensando nas coisas de Deus. Elevando o teu pensamento. Pensando nas coisas do alto. Assim você estará protegendo a tua mente de tudo isso que nós temos visto, sobretudo nesses dias. Aquilo que não é agradável, aquilo que traz tanta confusão para o nosso interior. Mas quando eu penso no domínio, no poder, quando eu penso no governo que está nas mãos de Jesus,
quando eu me lembro daquilo que foi feito na cruz do Calvário, quando eu foco nas coisas de Deus, a minha fé fica protegida, porque os meus pensamentos passam a ser bem cuidados. Então o primeiro conselho é este: pense bem, pense bem. Não deixe que os teus pensamentos sejam dominados pelo mal. Não deixe que os maus pensamentos entrem para dentro da tua cabeça, porque eles vão causar sérios danos, muito prejuízo à tua fé. Em segundo lugar, querido, lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 10, o apóstolo Pedro diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Este é um conselho apostólico, não um conselho de Paulo, mas um conselho de Pedro. Ele está dizendo: cuide bem das tuas palavras, aquilo que sai da tua boca. É isso que ele está dizendo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Porque muitas vezes, quando estamos no aperto, muitas vezes, quando estamos em aflição, abrimos a nossa boca para falar aquilo que não devemos falar. Isto também enfraquece a nossa fé. Isso vai consumindo os alicerces, a base da nossa fé. Quando nós falamos aquilo que vem na nossa cabeça, quando nós abrimos a nossa boca e proclamamos bobagem, isso certamente trará danos terríveis também à nossa fé. Palavras são confissões. Quando você abre a boca, você está confessando. Tem gente que fala assim: mas comigo não dá nada certo. Comigo sempre foi assim. Eu sou um azarado mesmo. Tem gente que fica falando bobagem o dia inteiro. Arrependa-se disso. Arrependa-se disso. Seja sábio no abrir da tua boca. Fale aquilo que pode edificar, que pode trazer para a tua vida, querido, benefícios. E não aquilo que pode destruir a tua relação com Deus. Cuidado, sobretudo, com os momentos de aflição. Porque os momentos de aflição, muita gente pede para si mesmo. Quando estão aflitas diante de situações de aperto, diante de angústias, ao invés de se derramarem na presença de Deus, abrem a boca e se entregam à reclamação. Muitas pessoas confessando derrota, muitas pessoas anulando a palavra profética. Por quê? Porque palavras são confissões. E aquilo que foi profetizado sobre a tua vida, a bênção que Deus tem preparado para você, você perde quando você abre a boca e começa numa murmuração insana, começa a falar coisas que não deve, começa a confessar a sua própria derrota, começa a dizer que sempre foi assim, que as coisas não vão mudar. Se arrependa disso, tire isso da tua boca, porque Deus certamente é contigo. Aguente o tempo da tribulação, seja firme, fortaleça a tua mente em Cristo Jesus. Não abra a boca para falar qualquer coisa. Quando liberar, libera a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, diga: eu estou sofrendo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E pode mesmo, você pode vencer este tempo ruim que você está enfrentando, as dificuldades, você pode tudo com Cristo Jesus, inclusive vencer todas essas dificuldades que se levantaram contra você. O que você não pode é abrir a boca para falar o que não deve, confessar derrota. Cuidado com isso, meu irmão, minha irmã, cuidado com isso. Cuide bem das suas palavras. Que você possa, a partir de agora, desse momento, assumir um compromisso com Deus de ter uma linguagem saudável.
ter uma linguagem saudável. Cuidado com impropérios, cuidado com palavrões, cuidado com palavras que destroem, que comem, que acabam tirando a força das tuas bases, que joga você no chão. Cuidado com isto. Libere palavras boas, pegue a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, pegue as promessas de Deus, libera as palavras de Deus, encha a tua cabeça com a palavra do Senhor. Tenho certeza que de manhã, quando você acordar, se você escrever num papelzinho um versículo bíblico, aquele que Deus falou com você, e durante todo o dia você ficar lendo, assim a cada 15 minutos, meia hora você pega e lê aquele versículo, no final do dia você decorou aquele versículo. Aquilo vai estar dentro da tua mente. E aí, querido, quando você for falar, você vai falar aquele versículo. Você vai falar as coisas que edificam a tua vida. Então, em segundo lugar, preste atenção. Cuidado com aquilo que você fala. A palavra de Pedro é esta: quem quer amar a vida e ver dias felizes, você quer viver dias felizes? Ele diz, então, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Que não saia nenhuma palavra negativa de destruição dos teus lábios, mas somente aquela que é apropriada para a edificação. E o terceiro conselho que nós trazemos aqui está lá no Salmo 34, verso 4. Lá diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Há poucos dias eu fiz um vídeo sobre esse salmo, o Salmo 34. Mas, me aproveitando desse verso 4, eu mostro para você mais um inimigo da nossa fé. Nós não podemos permitir que o medo, os temores, dominem o nosso mundo interior. Isso destrói a nossa fé. Isso destrói a nossa fé. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, nós temos que cuidar das palavras que saem da nossa boca, mas nós também não podemos permitir que o medo nos domine. Nós não podemos permitir isto. Nós não podemos permitir que os temores venham nos governar. O medo, ele combate a nossa fé. E a fé é o que combate o medo. Nós temos ali um embate, um conflito para ver quem é que derruba quem. E quantas vezes ficamos atemorizados em vista daquilo que estamos vivendo. São realidades duras, são realidades desafiadoras e realidades que trazem temores ao nosso coração. Mas se nós permitirmos, esses temores vão se assentar no trono do nosso coração. E se eles se assentarem no trono do nosso coração, Jesus vai ser retirado de lá. Então nós não podemos tirar Jesus do trono do nosso coração. Nós não podemos perder para o medo. O medo, ele nos torna pessimistas. O medo nos faz ser negativos. Precisamos tomar cuidado. Nesse tempo, quando você receber alguma visitação do medo, seja o medo proveniente do inferno, porque existem espíritos especialistas em trazerem para nós o medo para a nossa alma. Ficam ali falando nos nossos ouvidos: olha, você não vai conseguir, as coisas estão cada vez piores, olha, você vai perder, e a gente vai se enchendo, se abastecendo daquele medo. Mas existem os medos que são resultado da nossa própria alma, são temores internos, porque nós olhamos para o que está acontecendo e dentro de nós, a nossa própria alma, ela produz o medo. O medo vai nos deixar inseguros. Portanto, nós temos que lutar contra o medo. Por quê, pastor? Porque senão, querido, nós vamos sucumbir na fé. Nós vamos andar para trás. Precisamos fortalecer o nosso mundo interior com a palavra de Deus, combatendo qualquer tipo de medo que queira dominar o nosso coração. Portanto, dessa forma, uma forma muito simples, recapitulando, porque estamos chegando no final do nosso vídeo, você pode cuidar muito bem, eu posso cuidar muito bem da minha fé, da nossa fé, quando nós cuidamos dos nossos pensamentos,
não deixando que nenhum tipo de bobagem entre para dentro de nós e nos domine, cuidando das palavras que proferimos, não deixando que nenhuma palavra imprópria saia da nossa boca, mas também nos fortalecendo com a palavra, não permitindo que o medo venha nos dominar. Permaneça assim, faça assim, eu tenho certeza que você vai vencer todo esse tempo difícil, todas essas dificuldades. O Senhor é contigo. Coragem! Tudo vai passar e você vai vencer. Shalom, querido! Graça e paz!